A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje estamos continuando aqui o estudo de 2 Samuel. Hoje é o capítulo 13, muito conhecido nosso meio cristão, aleluia. De 39 versículos, você vai ver uma história que já foi lida, pregada, falada muitas vezes, mas que traz uma advertência, um alerta, um esclarecimento de Deus para a sua e para a minha vida. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Deus todo dia traz um entendimento novo, algo novo para nós aprendermos dela. E Ele, através do Espírito Santo, nos dá graça para aplicarmos na nossa vida. Amém? Capítulo 13, o título fala assim: a história de Amon e Tamar. Sabemos que Amon e Tamar eram irmãos por parte de pai, porque tanto a mãe de Tamar era uma outra mulher e de Amon era outra, de vários casamentos que Davi teve, né? Mas por parte de pai eles eram irmãos. E Tamar era irmã de Absalão. Versículo 1. Aconteceu o quê? Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa. Quando fala na Bíblia formosa, irmãos, é muito bonita de aparência, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, amou-a. Olha, irmãos, o irmão por parte de pai desejando a irmã. Incesto. Nós vamos ler até o versículo 6, irmãos, então nós vamos continuando. E angustiou-se Amon, até adoeceu por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, né? Primo, era seu primo, né? E era Jonadab, homem muito sagaz, esperto, mas não pro bem, irmãos, pro mal. Versículo 3, 4. O qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo fará saber a mim? E então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhes: peço que minha irmã Tamar venha, me dê de comer pão, prepara comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. E deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Irmãos, um conselho maligno, irmãos. O primo aqui, sagaz, mas pro lado do mal. Obra da carne, irmãos. Deu um conselho a Amon maligno, para ele se fingir, para ele se disfarçar. Irmão, Deus não está com um conselho desse tipo, irmão. Conselhos errados. Irmãos, o conselho que nós temos que ter, irmãos, é de pessoas idôneas. Na Bíblia não fala que Deus separa néscios, mas idôneos. Alguém que tenha experiência de vida, maturidade cristã, para você pedir um conselho. Irmão, você conhece a árvore pelos frutos. A mão aqui, irmão, só deixa na carne. A paixão fala mais alto. Irmãos, nós sabemos que a partir desse capítulo 13 até o 20, a profecia que veio da parte de Deus para Davi através do profeta Natan. E nós falamos isso no capítulo 12, que está aí no canal Curiosidades Bíblicas e V. Marcelo. Os irmãos podem ver o 12 inteirinho, vão entender o que a gente está falando aqui. Começa a se cumprir, irmãos. Jesus amado. O negócio, irmãos, a situação fica estreita, irmãos. Começa a se cumprir aonde? Dentro da casa de Davi. Um filho dele, que era primogênito, né? Amon, mais velho, tem um desejo, irmãos, uma paixão doentia pela sua irmã, que não é isso, não é de Deus, irmãos, incesto. Irmãos, isso é algo muito sério. E o seu primo dá esse conselho maligno, irmãos, a qual ele vai e engana todo mundo. Irmãos, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, para enganar as pessoas. É o que Amon estava fazendo. Enganando seu pai, enganando seus irmãos, enganando sua irmã, para realizar uma vontade da carne. Algo, irmãos, que aos olhos de Deus
Deus não aceita o incesto de irmãos com irmãos, segundo a palavra de Deus. Versículo 7. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e porém ele estava deitado, fingindo-se de doente. E tomou massa e amassou, e fez bolos diante de seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traz-me a comida à câmara. Câmara é o quarto dele, moço, algo secreto, que só ele entrava. E comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Amon, a seu irmão, à câmara. 11. E chegando-lhes para comer, pegou dela e disse-lhe: vem, deita comigo, minha irmã. Olha, irmãos, que algo maligno. Versículo 12. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me force, porque não se faz isso em Israel. Não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fale ao rei, porque não me negará a ti. 14. Porém, ele não lhe quis dar ouvidos, e a sua voz, antes sendo mais forte do que ela, forçou e deitou com ela. Irmãos, os irmãos veem que o desejo maligno dele, irmãos, foi concluído. E ela, quando pede para ele não concluir isso, ela fala: peça ao rei. Ela sabia que o rei ia negar, irmãos, que o pai ia negar, não ia deixar isso, mas ele não quis ouvir, irmãos. Ele, sendo um homem mais forte, forçou e tomou ela à força. Irmãos, segundo a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 22, dos versículos 10 ali em diante, você pode ler até o final deles, você vai ver que isso, irmãos, era uma abominação aos olhos de Deus. Quem fazia isso, irmãos, segundo o costume da lei, que é Bíblia, mandamento, os pais levavam a prova aos sacerdotes que a moça era virgem. Aquele rapaz tinha que casar-se com ela e não entregá-la de novo para os pais. Se ele não o quisesse, irmãos, desrespeitasse, segundo a lei, tinha que ser apedrejado, porque ele desonrou uma moça virgem, tomando ela à força, não tendo o como socorrer. Então, irmãos, era passivo de pena, de correção, até a morte, irmãos. Era o que tinha que ser aplicado aqui a Amon, não a Tamar, que ela não teve culpa nada disso. Versículo 15 em diante. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio do que sentiu por ela do que o amor com que amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai. Olha, irmãos, ele desfez, ele a humilhou, até o mais baixo, irmãos. Irmãos, a profecia sobre a casa de Davi, por causa daquela escolha errada dele, estava se cumprindo, irmãos. Nos filhos, irmãos, isso é um alerta de Deus para nós, irmãos. A gente vigiar, pedir misericórdia para Deus, não cair em nada de pecado, irmãos, porque a consequência vem. Olha o que estava vindo aqui sobre a casa de Davi. Versículo 16. Então ela lhe disse: não há razão de me despires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. Olha, aborreceu, a humilhou, a distratou, irmãos. Que vergonha Tamar passou. Versículo 17. E chamou seu moço que o servia e disse: ponha fora esta e fecha a porta atrás dela. Olha, moço, tratou ela como uma qualquer, filha do rei, irmã dele de sangue por parte de pai. 18. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça e roupa de muitas cores que trazia, rasgou, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando, clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, cala-te, é teu irmão, não te angustie teu coração. Por isso assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas essas coisas, muito
se acendeu sua ira. Irmãos, o rei, quem que era? Davi. A ira dele acendeu, mas ele foi um pai omisso. Ele negligenciou o mandamento do Senhor. Ele negligenciou a correção, a disciplina. Ah, mas é meu filho, é minha filha. Coitadinho, coitadinha dela. Tá errado, irmãos. O filho errou. Aqui, Amon. Passivo de punição. Passivo de disciplina. Davi foi omisso. A gente está aqui, irmãos, por misericórdia de Deus, gravando, né? Segunda livro de Samuel. Todo ele, né? Hoje o capítulo 13. Já gravamos o primeiro Samuel, tá aí no canal. Os irmãos vão ver quantas falhas na vida de Davi, na caminhada de Davi ele teve, irmãos. Mas se arrependeu, não fez mais. Por isso que a Bíblia chama ele um homem segundo o coração de Deus. Aqui, irmãos, outra falha dele. Ele foi um pai omisso, irmãos. Ele não teve graça de Deus para repreender o seu filho no erro que o seu filho cometendo incesto com a sua filha. Irmãos, Amon tinha que ser morto apedrejado, não era para estar nem vivo, irmãos. Isso é sério, irmãos. Pai e mãe não pode segurar a vara, tem que repreender, tem que ensinar a filho o caminho que deve andar. Versículo 22. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado a sua irmã. Criou uma raiz de amargura no coração de Absalão por causa da atitude errada do irmão. Continuando aqui o versículo 23, tem um título aqui antes que fala assim: Absalão mata Amon. Aconteceu que passados 2 anos, olha, irmãos, 2 anos, Absalão alimentou, cresceu no coração de Absalão uma raiz de amargura, um ódio. Irmãos, algo terrível que nós que conhecemos a palavra hoje de Deus, irmãos, não podemos ter. O sermão da bem-aventurança fala assim que bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. O seu coração, o meu, tem que ser limpo, irmãos. Não pode ter raiz de amargura. Versículo 24. 23. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores de Baal-Azor, que está junto de Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. 25. O rei, porém, disse a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. E estou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Primeiro, Absalão, irmãos, usou de astúcia, foi convidar o rei, para o rei convidar os irmãos dele. O rei não quis e deu o consentimento para os irmãos. Olha, outro pensamento mau, maquinar o mal, desejar o mal. Estava se cumprindo a profecia contra Davi dentro da sua casa, irmãos. Isso é sério. Versículo 26. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri Amon, então os o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sedes valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Absalão feriu a todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Olha, irmãos, ele arquitetou, planejou, maquinou mal contra o seu irmão para o matar, pelo mal que ele tinha feito a sua irmã Tamar. Irmãos, um abismo, diz a palavra, puxa outro abismo, irmãos. Um mal puxa outro mal. Por isso, irmãos, que a Bíblia Sagrada fala assim, que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Irmãos, se um deles ali estivesse na presença de Deus, irmãos, com o coração cheio
de Deus e da sua palavra, aquele mal tinha cortado ali, irmãos. Não tinha criado raiz. Absalão esperou 2 anos, maquinou, arquitetou, pensou como que ia matar o seu irmão. E aconteceu, irmãos. Foi lá e matou o seu irmão para se vingar do mal que ele tinha feito ao seu irmão. Irmãos, que tragédia. Na família de Davi. Que pai omisso Davi foi, irmãos. Em todos os sentidos, irmãos. Com os seus filhos. Era um homem segundo o coração? Deus era, irmãos. Um homem dedicado, consagrado, que buscava o Senhor, mas foi omisso, irmãos. Você fala assim, mas Jesus amado, irmão, é Deus mostrando para você e para mim que nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado, temos que ter moderação, temos, irmãos, que cuidar da nossa casa primeiro, para depois cuidar das coisas de Deus, irmãos. Isso é um ensinamento valiosíssimo para a nossa vida como servos e servas de Deus, irmãos. Continuando aqui o versículo 31. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes, se levantou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rasgadas, né? Se lamentando, sentindo a dor da perca ali. Versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga, meu senhor, que mataram a todos os moços do rei, porque só morreu Amon. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou Tamar, a sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porém só morreu Amon. Aquela mentira foi descoberta a verdade, irmão. Só Amon tinha morrido. O ódio de Absalão era contra Amon. Irmãos, independente o que façam, o que digam, o que falam, o que planejam, o que arquitetem contra mim e a sua vida, irmãos. Não podemos alimentar raiz de amargura, ódio, irmãos, de ninguém. Olha, irmãos, o ódio, a vingança, o que ela faz aqui? Ela não tem fim, irmãos. Ela vai acontecendo uma maldade, acontecendo outra, e aquilo só vai renovando aquele mal. Aquele mal só vai crescendo, só vai aumentando. Tem que haver perdão nesse meio, irmãos. Amor, perdão, confessar o pecado e abandoná-lo, para que aquela maldição, o pecado é uma maldição, mas ele tem que ser quebrado, em nome de Jesus, aleluia. Versículo 34. Absalão fugiu e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou. Eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. 35. Então disse Jonadab ao rei: Eis que vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo, assim sucedeu. 36. E aconteceu que acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram sua voz e choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Por quê? Por causa dessa tragédia, irmãos, que estava acontecendo na família do rei. Irmãos, a Bíblia diz assim, que nós que somos servos de Deus, mas não podemos folgar com a injustiça. Tem pessoas que dão risada da maldade, do mal que acontece com os outros. Não pode, irmãos. O servo de Deus, o justo, não faz isso. O justo, irmãos, ele se compadece. A Bíblia fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A pessoa está chorando, irmãos, temos que chorar com os que choram. Está se alegrando, temos que se alegrar com os que se alegram. Nós temos que não buscar o nosso interesse, irmãos, mas o interesse do próximo, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade e se firmem em Deus, irmãos. Aqui Davi estava passando um momento aqui, irmãos, de dor, de luto, algo que lá atrás foi plantado, irmãos, mas ele ia passar. É só o início, irmãos, vai passar muito mais coisa. A gente tem que ajudar o nosso próximo, irmãos. Ele falhou, ele errou, ajude, suporte, ore, dê palavras de ânimo, segundo a palavra de Deus. Não aponte o dedo, não julgue, irmãos. Não é hora para julgar, é hora para ajudar a pessoa se estabelecer, se firmar na fé. Aleluia. O 37, 38, 39, o título fala assim: a fuga de Absalão. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur, e Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gessur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei saudade de Absalão, porque já tinha consolado acerca da morte de Amon. Então, os irmãos vê que
O capítulo 13, irmãos, nos ensina lições preciosas. Não ouvir conselhos que não são da parte de Deus. Como é que eu vou saber que não é da parte de Deus, irmãos? Tem que ver se está na palavra. Irmãos, não tomar atitudes precipitadas. Irmãos, um desejo da carne veio em mim e em você, não faz. Absalão fez, irmãos, de querer matar o seu irmão. A Bíblia fala assim: minha é a vingança, assim diz o Senhor. Deixe Deus fazer a justiça, deixe Deus pelejar por você, deixe Deus ser o seu advogado. E a gente vê aqui, irmãos, Absalão, ele foge da presença do rei. Ainda conta uma outra mentira que tinha matado todos os irmãos. Irmãos, para hoje. Tem pessoas que não querem largar a vida que está, o erro que está. Seja vícios, seja prostituição, seja a área que for. E ela está cada dia mais se afundando. Fala assim, eu não consigo. Se eu parar amanhã eu vou fazer de novo. Não, irmãos. Busque força em Deus. Busque em Deus hoje libertação para sua vida. Que Deus quebre esse mal chamado pecado, essa maldição no nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Capítulo 13 encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Compartilhe o link, nos ajude a fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Que possamos alcançar vidas igual que Absalão, igual a Amon, que estão na casa do rei, mas não estão tendo entendimento da palavra e fazendo tudo que é errado, para que eles se convertam ao evangelho do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.